Boa noite. Hoje não é ringue, é conversa séria. Eu vou defender o capitalismo como um sistema baseado em propriedade privada, trocas voluntárias e competição, porque ele tende a gerar inovação e produtividade quando existe regra e instituições fortes. Não é idolatria, eu reconheço desigualdade, captura e abusos. Só que eu prefiro um arranjo que dá para ajustar por etapas, sem travar a economia inteira. Minha primeira pergunta é direta: se você reduz ou elimina a propriedade privada e competição, qual mecanismo substitui os incentivos e garante eficiência contínua sem virar comando e coerção? Boa noite. Eu vou defender o comunismo como horizonte de justiça, produção organizada para necessidades humanas, com propriedade comum dos meios de produção e limites reais ao poder do capital sobre a vida. Também sem romantizar, experiências históricas mostraram burocracia e autoritarismo, e isso não pode se repetir. Agora eu devolvo uma pergunta igualmente direta: se o capitalismo usa lucro como bússola, o que acontece quando o que é necessário não é lucrativo? Moradia digna, saneamento, prevenção em saúde, preservação ambiental, doenças raras? Por que aceitar uma sociedade governada por um critério que não tem compromisso natural com justiça? Lucro é uma bússola, mas não precisa ser o único norte. A força do capitalismo é transformar incentivos em motor, e o papel do Estado é desenhar a pista: direitos trabalhistas, concorrência real, punição para cartel, regulação ambiental e redes públicas onde o mercado falha. O problema não é mercado capturado por privilégio, corrupção e barreiras artificiais. E tem algo poderoso: milhares testam soluções ao mesmo tempo, o que acelera aprendizado. Agora, eu devolvo. Quando você coloca o coletivo no centro, e na prática isso quase sempre passa por Estado, como você impede que uma burocracia vire casta e que decisões virem ordens? Eu não fujo disso. Concentração de poder é risco, inclusive a do Estado, mas o capitalismo também concentra, só que em forma de capital, dados, mídia e lobby. A ideia de milhares escolhendo vira frágil quando poucos controlam setores inteiros e definem preço, salário e acesso. O comunismo tenta democratizar a economia para que riqueza não compre lei e para que necessidades não virem mercadoria. Então eu devolvo outra. Você confia em regulação para consertar, mas como garante que o capital não capture o regulador e transforme regra em benefício privado? Com instituições que resistem à captura, transparência, financiamento político limpo, judiciário independente, imprensa livre e regras simples que fecham brechas. E com antitruste de verdade, porque o capitalismo que eu defendo é antimonopólio e anticartel. Agora, tecnicamente, existe um ponto duro. Preços funcionam como sinais que condensam informação dispersa sobre escassez, preferências e capacidade produtiva. Economistas chamam isso, em parte, de problema do cálculo econômico, quando você tenta coordenar tudo sem sinais de mercado. Então eu pergunto: se você enfraquece o papel do preço e da competição, como coordena milhões de decisões sem gerar desperdício, falta de um lado e sobra do outro? Eu respondo com duas ideias. Primeiro, preço não é só sinal, é poder. Quem tem mais dinheiro, vota mais no mercado, então o preço pode refletir desigualdade, não necessidade. Segundo, planejamento existe no capitalismo o tempo todo dentro de grandes empresas, que coordenam cadeias inteiras por metas, orçamento e logística. O mundo real já mistura planejamento e mercado. A diferença é quem se beneficia e quem fica vulnerável. Minha devolução: por que planejamento é eficiente quando serve ao acionista, mas vira ameaça quando serve para garantir direitos básicos como saúde e moradia? Eu aceito que direitos básicos exigem ação pública. Saúde, educação, infraestrutura e segurança não são mercadorias comuns, e há falhas de mercado claras. Só que política pública sem gestão vira propaganda. Sem métrica e responsabilização, vira desperdício. E quem paga primeiro é o pobre, porque ele não tem plano bairro. Mercado competitivo permite comparação e ajuste rápido. Estado mal desenhado perpetua falha. Então eu devolvo. No seu modelo, quando uma política falha, qual é o mecanismo claro de correção? Quem responde, como muda o rumo, e como você evita que crítica seja tratada como sabotagem?
A correção vem de democracia real e controle social, transparência, auditoria cidadã, participação, descentralização e alternância. Sem oposição e liberdade de crítica, não é emancipação, é dominação. Agora eu aperto o seu lado. Você fala em comparar e trocar, mas isso pressupõe dinheiro. Para milhões, escolha é aceitar qualquer emprego e qualquer condição. A coerção vira silenciosa. Não é polícia, é boleto. E quando o contrato é assinado sob necessidade extrema, isso é escolha livre ou é imposição com luva de seda? Qual é o limite moral do livre acordo quando um lado negocia com fome? O limite moral é garantir um piso real, educação de qualidade, saúde acessível, proteção trabalhista, segurança e mobilidade social. Eu não defendo laissez-faire. Eu defendo o capitalismo institucional, com rede de proteção e regras que civilizam o mercado. E um fato ajuda a entender por que gerar excedente importa. O mundo viu uma grande queda da pobreza extrema desde os anos 1990, associada principalmente a crescimento econômico e produtividade. Isso não torna o capitalismo bom por natureza, mas mostra que produzir mais e melhor muda vidas em escala. Minha devolução. No comunismo, qual é o plano concreto para elevar produtividade sem depender do incentivo do lucro privado, e sem cair em metas irreais impostas de cima? Crescimento importa, mas a pergunta é quem se apropria do ganho. O comunismo propõe que produtividade retorne em tempo e segurança, menos jornada, mais estabilidade, serviços públicos fortes e participação dos trabalhadores nas decisões. Incentivo não precisa ser lucro ilimitado. Pode ser reconhecimento, autonomia, orgulho do trabalho e metas sociais claras. E tem um ponto que costuma ser escondido. Infraestrutura, universidades e pesquisa pública já são motores gigantes de inovação, e depois o ganho vira privado. Minha devolução é provocativa. Por que a sociedade aceita socializar risco e privatizar benefício, se o argumento é merecimento? Eu não aceito como regra. Se investimento público cria base, é legítimo exigir retorno social, acesso, preços justos, licenças responsáveis, participação via fundos transparentes ou reinvestimento obrigatório em ciência e serviços. E eu concordo com outra crítica. Riqueza herdada e poder de monopólio distorcem o capitalismo e criam uma aristocracia moderna. Só que eu continuo cético sobre um risco do seu lado. Propriedade comum pode diluir responsabilidade se a governança for fraca, e governança forte pode virar controle sufocante. Então eu pergunto, como você evita que o coletivo vire um gestor permanente da vida cotidiana, dizendo o que pode e o que não pode e punindo o diferente? Com desenho institucional que impede castas, mandatos curtos, rotatividade, transparência, fiscalização comunitária e poder local real. Comum não é sem dono. É dono coletivo com regras e prestação de contas. E eu devolvo sua crítica com outra. O capitalismo também sufoca a diferença quando só sobrevive o que vende, e quando bancos, plataformas e publicidade decidem quem tem visibilidade e acesso. Além disso, externalidades existem: poluição, crise climática, saúde pública. O mercado tende a empurrar custo para terceiros quando não é obrigado a pagar a conta. Então eu te pergunto, você acredita mesmo que regulação consegue correr mais rápido do que o incentivo de curto prazo do lucro? Se o Estado for fraco, não corre. E aí o seu ataque acerta. Por isso eu bato na mesa. Precisa de regulação dura, fiscalização real, punição que doa, metas obrigatórias e mecanismos que internalizem o dano, inclusive com preço para poluir quando faz sentido. E precisa de inovação, porque transição energética e eficiência não acontecem só com discurso. O capitalismo pode acelerar tecnologia quando o incentivo muda, e o incentivo muda quando a lei muda. Minha devolução: no seu modelo, quem define metas e custos da transição? Como você evita que o bem coletivo vire justificativa para sacrifícios impostos sempre aos mesmos? A decisão tem que ser pública e rastreável, com critérios explícitos e proteção aos mais vulneráveis. E isso vale também para o capitalismo. Transição paga por quem? Pelo consumidor comum ou por quem lucrou décadas com o problema? O comunismo democrático teria que operar com dados abertos, orçamento claro, mecanismos de contestação e correção.
Agora eu trago um ponto que anima o público porque é o mundo real. Existem modelos que combinam mercado com welfare forte, negociação coletiva e serviços universais. O chamado modelo nórdico é citado toda hora. Então eu te devolvo. Você defende isso como capitalismo maduro, ou acha que isso é só um meio-termo instável que o mercado vai corroer com o tempo? Eu defendo sim, e digo sem medo. Esse é o capitalismo que presta. Mercado com regra, competição real, rede de proteção e Estado eficiente. E eu vou além. Eu gosto de participação de trabalhadores, cooperativas competindo e fundos que distribuam parte do crescimento para a população. Só que eu ainda sustento uma diferença. O mecanismo de mercado, quando bem desenhado, reage rápido e descentraliza escolhas. Minha devolução. Você aceitaria um híbrido em que setores essenciais sejam universais e regulados, mas o restante funcione com mercado e propriedade privada, desde que haja limites fortes a monopólio e captura? Eu aceitaria como transição se a regra fosse clara, sem poder ilimitado do capital. O problema não é a empresa existir, é a empresa mandar no Estado, capturar dados e transformar trabalhador em custo descartável. Um híbrido pode funcionar se tiver democracia econômica real, cooperativas fortes, participação nos lucros, representação de trabalhadores, propriedade social onde há monopólios naturais e serviços básicos garantidos. Agora eu devolvo a pergunta do futuro. Com IA, automação, plataformas e dados, o capitalismo não tende a concentrar ainda mais renda e poder em quem controla a infraestrutura? Se isso acontecer, competição vira mito. Qual é o seu plano para impedir essa concentração? Minha linha vermelha é quando o mercado começa a destruir democracia e mobilidade social. IA e automação são o teste do século. Ou reformamos o capitalismo ou ele implode a própria legitimidade. Isso envolve regulação de plataformas, competição, proteção a quem perde trabalho, requalificação rápida, participação nos ganhos e discutir renda mínima com seriedade. Eu não vendo utopia, eu vendo ajuste institucional duro. Minha devolução. No seu modelo, como garantir inovação e investimento contínuos sem depender de um retorno financeiro que atraia capital e sem cair em atraso tecnológico que depois vira desculpa para controle e medo? Prioridade social não precisa ser comitê fechado. Pode ser metas transparentes para saúde, clima, educação e infraestrutura, com múltiplos atores executando e sendo avaliados. O retorno pode existir, só não precisa virar acumulação ilimitada que compra poder. Se o risco é social, via impostos, pesquisa e infraestrutura, parte relevante do benefício deve ser social também. E eu fecho com a pergunta que resume tudo. No fundo, o seu lado teme o Estado, o meu lado teme o capital. Como construir uma sociedade em que nenhum dos dois vire absoluto? Porque quando um vira absoluto, o outro vira desculpa, e o povo vira refém. Essa é a pergunta que vale o debate inteiro. Eu continuo defendendo que mercados e propriedade privada, com concorrência real, são ferramentas poderosas para coordenar milhões de escolhas e acelerar inovação. Mas eu admito, sem limites, o capitalismo vira predador e corrói a democracia. Então eu encerro sem declarar vitória. Público, vocês preferem apostar mais no indivíduo e em incentivos de mercado, aceitando o risco de desigualdade e corrigindo com instituições fortes? Ou preferem apostar mais no coletivo, aceitando o risco de burocracia e corrigindo com pluralismo e controle social? Qual risco parece mais controlável para vocês? E eu encerro deixando em aberto como deve ser. Público. Vocês preferem uma sociedade em que direitos básicos dependem do mercado, com eficiência e risco de exclusão, ou uma sociedade em que direitos básicos são garantidos coletivamente, com segurança e risco de ineficiência? Talvez a resposta não seja escolher um rótulo, e sim escolher limites e liberdades inegociáveis. Depois de ouvir, vocês decidem qual risco vocês aceitam menos, o risco do capital sem freio ou o risco do Estado sem controle. E, principalmente, qual conjunto de regras faz as pessoas comuns viverem melhor na prática?